Bom dia a todas as pessoas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Daremos início da reunião do Grupo Executivo da OIDA. Aqui na mesa, o secretário Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas, Tatiana Robles, secretária adjunta de subprefeituras, Maria Tereza Fedeli, secretária de Mananciais, o comandante Pedro Alexander Barbosa, comandante da Polícia Militar Ambiental, Coronel Washington, nosso coordenador da OIDA, e eu, Luciana Feldman, chefe de gabinete de Seclima. Passo a palavra agora ao secretário Renato Nalini para as suas considerações iniciais, depois a gente faz a chamada, porque ainda tem gente chegando. Anuncio que essa reunião está sendo gravada. Então, por favor, secretário. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença. A OIDA é a atribuição mais importante da Seclima, porque é aquela que tem realmente operações concretas, né? Há muita dissertação, muita teoria, muita doutrina, muito discurso, muito achismo na questão das emergências climáticas, mas o plano da concretização das medidas que estão a nosso cargo para evitar o caos, evitar a catástrofe total, são raras, né? E ainda existe muito negacionismo, muita omissão, muita inércia, muito comodismo. Então é muito bom ver que uma reunião da OIDA está bem prestigiada, e nós estamos caminhando rapidamente para fazer com que toda a cidade pense a respeito do maior problema que aflige São Paulo, que é a não remota possibilidade de a população ficar sem água para beber. Então, eu estou tomando as providências que estão ao meu alcance, comovendo o Ministério Público, já trouxe o GAECO todo aqui para uma reunião. O Dr. Fábio Bechara vai assumir com muita galhardia, coragem, o combate que a gente tem de fazer em relação às alegações, às presunções de que são sociedades criminosas que estão acabando com a região dos mananciais. O Instituto de Engenharia vai realizar um grande encontro com especialistas e vai aprimorar o relatório que já entregou para a Secretaria quando eu assumi, de que a represa perdeu 5 metros de profundidade, que a água está toda contaminada, com coliformes fecais, com cocaína, com os resíduos fármacos e com o microplástico, não é? E nós estamos atuando da mesma forma com a Câmara Ambiental do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ou seja, nós temos de fazer com que toda a população saiba o perigo que está correndo e as poucas reações que existem ali, né, no plano concreto, a não ser as operações da OIDA, né, que são corajosas, são destemidas, mas enfrentam, às vezes, resistência até dentro de casa. Eu sei que a presença da nossa secretária Maria Tereza é muito importante, porque ela tem essa incumbência, não é, de uma responsabilidade imensa. Ontem nós tivemos a posse do Comitê Hídrico, é mais um elemento para pensar em favor da água, né? Eu não canso de repetir, nós podemos viver sem petróleo, mas nós não podemos viver sem água, né? Então esse é um grande problema e nós temos que levar bastante a sério, cada um fazer aquilo que for possível para que amanhã não surja um caos, né, por falta d'água, e falar, ninguém me avisou, né? Nós estamos avisando, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo a nossa parte. Mas precisamos de escala, precisamos de maior intensidade, maior consciência e, portanto,
É muito importante ter todas essas pessoas aqui que também são propagadores. Cada um de nós deve se considerar chamado a atuar no momento histórico que nós estamos vivendo e alertar aqueles que não estão prestando atenção, né? Então, é muito bom que a cada reunião nós tenhamos mais gente e, se Deus permitir, vamos comover a cidade inteira para que isso seja levado a sério e com a intensidade que a complexidade do programa e do problema requer. Muito obrigada, secretário. Eu vou fazer a chamada, mas antes gostaria de perguntar à mesa se eu posso deixar as considerações de vocês para o final ou se vocês gostariam de falar agora no início. Tudo bem? Então, pela Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, estão presentes o secretário Renato Nalini, Luciana Feldman, Washington Pestana, Fabiana Bastos, Isabel Camargo, Isabel Klug, Claudemir Canesso e Virgílio de Santana Neto. Pela Polícia Militar Ambiental, o comandante, tenente-coronel Alexander, o primeiro-tenente PM Aguiar e Major Irano. Mais alguém da PM? Pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, a secretária adjunta Tatiana Robles, Claudenice Barbosa, Luciano Santos Araújo, e aí pelas subprefeituras da cidade de Ademar, Carlos Virgulino, da cidade de Ademar, a Thaís, do MBoi, Joelma Alves Pinheiro, do MBoi, a subprefeita Flávia Aparecida da Silva Santos, do MBoi Mirim, o subprefeito Marco Antônio Furque, de Parelheiros, Jaira Machado, de Parelheiros, Antônio Luciano Morato, também de Parelheiros, pela subprefeitura do Jaçanã, Rogério Alves, Dr. Jonas Casimiro e Hugo Souto. Mais alguém de subprefeituras? Doutora Lívia. Tá ótimo, obrigada. Da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, inspetor Brígido, inspetor Celso Abreu, inspetor Josemar Cândido e inspetor Ramilson de Andrade Borges. É isso? Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, João Megali e Paula Regina Santos. Da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Leonardo de Oliveira Rocha, Márcia Cristina Yamamoto e Érica Patrícia. Mais alguém? CETESB, Gilson Gonçalves Guimarães. Do CREA, José Paulo Garcia. Do CRECE, Cláudio Pereira dos Santos, Eliseu Lima e Mauro Ferrares. Tem mais alguém? O Clóvis. Clóvis Costa de Oliveira. De SMADES, o Carlos Ailton dos Santos. Secretaria Executiva de Programas Mananciais, a secretária executiva Maria Tereza Fedeli. Da Enel, Priscila Sebastião. Das EMAI, Diego Frederico e Mauro Fagundes. E, por enquanto, é isso. Faltou alguém? Faltou chamar alguém? Não? Então, obrigada pela presença de todas, de todos. Nesse momento, passo a palavra ao coronel Washington Pestana para falar sobre atualizações sobre a OIDA. Bom, obrigado aí pela presença de todos, né? Como o doutor Nalini disse aí, o nosso secretário, não é fácil, né? Eu reforço aqui, não é fácil o nosso trabalho, e sem contarmos, né, com a participação dos parceiros, com a boa vontade dos parceiros, né? Manenis, imagine como nós estaríamos então. Então, hoje nós temos uma pauta para discutir importante. Eu quero realçar que nós convidamos primeiramente o secretário Clodoaldo, né, que ele é o gestor do contrato da Sabesp, que é muito importante, seria muito importante para nós. Mas aí ele foi lá, brigou comigo, né? Mas eu nem falei direito ainda com a Sabesp, você espera primeiro me atualizar, você tem umas denúncias que... Eu falei, olha,
secretário, quando o senhor tiver, né, atualizado, aí ver direitinho o que aconteceu, porque ele quer realmente ver direitinho o que aconteceu. Vai ter uma reunião agora, que ele até convidou o doutor Nalini, em breve, acho que na próxima semana, e aí ele vem falar com a gente aqui. É um período difícil, né? Por isso nós estamos mudando a pauta. Final assim de mês, aquela correria, né? Tem gente já entrando, o procurador que vinha falar com a gente sobre umas teorias aí, hermenêutica da área jurídica, né? Também entrou de férias. Mas hoje eu gostaria da participação de todos nessa pauta, envolvendo principalmente, né, a Isabel Camargo, que vai falar dos portões, e aí eu vou fazer uma consideração após, e a Fabiana, que vai falar da área do não, que é em conjunto com a CEMIL, que também nós vamos fazer um comentário. E vamos abrir a palavra a todos. É importante a participação, porque o grupo executivo, o grupo técnico executivo aqui, somos nós que votamos e mantemos aí a nossa OIDA, né, com a participação de todos. Obrigado. Por favor, Isabel. Só complementar, ontem foi a posse dos conselheiros do Comitê de Segurança Hídrica. O secretário Nalini é o titular pela pasta da Ciclima, Maria Tereza titular pela Mananciais e tantos outros. E também vão acontecer as reuniões nas subprefeituras. Então, vai ter a reunião, eu não lembro exatamente todas as datas, mas eu acho que é 1º, 4, 8 e 10, né, de julho. Se quiser falar, Tereza. Bom dia. Eu não guardei as datas. Eu confesso que minha cabeça não está dando conta. Eu sempre falo que eu não sei o que eu vou fazer no dia seguinte. Mas a gente saiu com a missão de marcar com todas as subs que nós tivemos uma reunião. Jesse James, o nosso secretário executivo de SM Sub, marcou, convidou todos os prefeitos, né? Estavam lá, a doutora Flávia, Marco e os demais. E eu saí com o compromisso de tirar uma agenda no campo e eu participar de todas. Então, eu organizei, Lu, e eu mandei ontem o convite, eu já vi que vários aceitaram. São 2 semanas que vem e 2 na próxima. E a nossa equipe estará já fazendo essa análise de material, que é exatamente para a gente compilar. E acho muito importante essa pauta de hoje, Luciane, secretário, do novo mapa do não. Então, eu sei que o coronel estará presente nas nossas reuniões, que já vi que deu aceite. Mais uma vez, a gente vai fazer uma ação integrada para compor com essa questão Sabesp e intervenções no território. Bom dia. Esse tema sobre os desafios da fiscalização já foi objeto de discussão aqui em reuniões do Grupo Executivo, mas pelo fato de nós, da Ciclima, estarmos recebendo muitos processos, muitos documentos demonstrando que, às vezes, as fiscalizações não podem ser concluídas por conta de portões fechados, o coronel Washington pediu que eu abordasse esse assunto novamente aqui com vocês. Então, a título de exemplo, essa aqui é uma foto da Avenida Professor Hermann von Ehring. O coronel foi fazer uma vistoria ali perto do local para verificar um local para fazer o CISA, e ele se deparou com esse portão fechado e uma parte de um muro também em meio à vegetação. Um outro exemplo que nós recebemos foi da rua Henrique Hessel, também com um portão fechado e um muro circundando a propriedade. Depois eu vou mostrar algumas fotos. Essa área ela foi objeto de OIDA 1. Então, o portão e o muro ele veio abaixo depois da operação, e no final eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Mas o que eu queria mostrar são alguns entendimentos da PGM e da assessoria jurídica da subprefeitura que autorizam o ingresso da municipalidade nos locais, nos loteamentos que estão com o muro em volta e com portões fechados. Então, primeiro eu queria mostrar esse documento da PGM, em que o DEMAP ele pondera ser possível o ingresso forçado no portão de acesso geral do loteamento irregular sem prévia autorização judicial, mesmo que mediante rompimento de lacre e na hipótese de algumas das moradias já estarem habitadas.
pois isso ocorreria pelas vias de acesso, que não se confundem com moradias eventualmente já habitadas e não estariam alcançadas pela garantia da inviolabilidade domiciliar. O parecer, ele continua mencionando que o parcelamento clandestino, ele caracteriza crime, de modo que não haveria, abre aspas, qualquer óbice ao ingresso dos agentes da municipalidade no interior da área cercada. Mas ele também, no parecer, ele indica que para você adentrar nesse local, você precisa explicar, fazer um relatório do porquê você está fazendo isso, qual é a importância de você romper esse portão para poder efetivamente realizar a fiscalização naquele local. Um outro entendimento, que é da assessoria jurídica da subprefeitura, também trata sobre essa questão de loteamentos irregulares cerrados por portões ou cadeados. E o parecer foi que a assessoria jurídica não vislumbra qualquer impedimento da aplicação do referido parecer, que eu vou mostrar em seguida, autorizando o acesso forçado no loteamento com rompimento do lacre do portão. Esse parecer faz ele menciona um outro parecer mais antigo, que é esse aqui, que o parecerista ele não entende que a garantia de inviolabilidade domiciliar abranja a área objeto de fiscalização, o que autoriza o ingresso dos agentes públicos no local com a remoção, se necessário, de tapumes ou fechaduras de eventual portão que lhes franqueia o acesso. Vai além, entendendo que a administração não só pode, como deve efetivamente ingressar, mesmo que sem ordem judicial, em áreas fechadas, onde se perpetuam o crime de implantação de loteamento irregular. No ano passado, a gente encaminhou esse parecer que eu acabei de mencionar para vocês para a assessoria jurídica para entender se o entendimento permanecia o mesmo. E sim, o posicionamento da assessoria se manteve, de forma que a área objeto de fiscalização por parcelamento, ainda que cercada, murada, ou com outras instalações impeditivas, é medida de rigor no exercício de poder de polícia municipal. E aqui um adendo importante também é a questão dos muros, porque, além do portão, que impede a visão, os muros também impedem, porque, pela lei municipal, decreto 903 de 2012, ele menciona que a altura do muro não pode ser superior a 1,2 metros de altura. Pode ser maior se tiver, no mínimo, 50% de sua superfície uniformemente vazada, de forma a possibilitar a visão total do terreno. E, na maioria dos casos que a gente percebe, o muro ele é maior do que essa altura, e ele é ou de concreto ou de madeira, de forma que não dê para você ver o interior do loteamento. E, como eu falei, essa aqui é a Rua Henrique Hessel, depois da operação da OIDA nível 1. A Retro está destruindo o portão e o muro. E é isso. O Coronel Washington agora vai ter a palavra, se quiser complementar alguma informação. Sim, obrigado. Construir um muro com portão elevado, nenhum muro lá é menos de 2 metros de altura. O Canesso estava lá, o Canesso tem 1,80 m, viu o tamanho do muro e do portão, né? Então, nenhum é vazado, nenhum. Eles constroem primeiro o muro com portão e depois começam a vender. Isso está na internet. Eu já tenho 4, 5 locais com esses portões aí e estão aí na internet. E depois, aquele portão do Henrique Hessel lá, era muito bonito, tá? Na internet também, só que tinham desmatado lá 200 árvores nativas atrás do portão. Então, eu monto um portão e cometo o crime que eu quiser. É terra de ninguém. Né? Mesmo a inviolabilidade, né, do domicílio, não existe no caso de cometimento de crime. Né? Há uma discussão no período noturno, não é o nosso caso. Então, está cometendo crime, não existe também. E outra, onde já se viu, na rua não é um domicílio. Então, essa discussão, todo mundo que eu conversei na CEMIL, essa semana, também segunda-feira, a PGE também entende dessa forma, não é? Não
vamos colocar o portão lá e cometer o crime que a gente quiser. Não, e fora a vergonha, né? A subprefeitura chega lá, não podemos entrar, o portão está fechado. A GCM tem que pular o muro. Fardado aí tem que pular o muro ou entrar pelo meio do mato. Né? Que terra é essa? Né? Onde está o poder de polícia, da subprefeitura? Onde está? E outra, eles somem, eles verificam que está chegando e eles fogem. Então, ninguém entra. Então, a gente vai atuar dessa forma, porque, pedagogicamente, é importantíssimo a nossa atuação no que tange aí aos portões. Não tem condições de continuar assim, né? Porque eles fazem o portão com o muro, tudo 3 metros de altura, e depois começam a vender os terrenos. E a gente não tem como entrar para fiscalizar? Então, eu achei muito importante a ideia de discutirmos isso, porque nós iremos mudar isso daí, né? Nem se for preciso irmos até lá e conversarmos com os fujões, né, que eu acho difícil. E a legalidade já está comprovada. E outra, quem é o proprietário daquilo lá? Você nunca acha um proprietário para responsabilizar? Não precisa nem falar que não tem autorização nenhuma para construir, não pode construir em área de mananciais, e a subprefeitura não vai dar também essa autorização. Eu acho estranho, né? Às vezes até a PM ambiental fala, não, mas esse muro... Não, é proibido construir em área de mananciais, está na lei 9.866. Então a gente, né, artigo 37, parágrafo 10, fora nas leis municipais. Eu entendo que a PM ambiental, por ser estadual, e algumas das nossas instituições da OIDA são estaduais. Eles partem daquele princípio, muitos partem do princípio que a divisão do solo aí, né, o parcelamento do solo o encarregado, o responsável, a atribuição é da prefeitura. Mas na OIDA nós estamos juntos, né? Estado e município. De qualquer forma, acho que se alguém tiver alguma discussão a respeito de portões e muros, eu gostaria, se o secretário permitir, que falasse aí para a gente dirimir isso daí, para que não continue assim. Porque nós temos dezenas, está aí, é ou não é, Andrade? Dezenas de portões e muros elevados e atrás deles desmatamento. Eu estava olhando os crimes ambientais, poluição é um dos crimes ambientais que tem maior pena, e é o esgoto in natura, e joga no riacho. Né? Quem já foi nas operações sabe que tem até na árvore um papel higiênico ali do esgoto in natura. Né? A pessoa pega papel higiênico, parece que nasce na árvore. Então, nós não podemos aceitar mais essa ideia de portões aí, ilegais, né? Alguém tem alguma coisa sobre portões e muros que queira falar? Pois não. Alô? Bom dia a todos. Eu acho que é uma questão muito mais de instrução, de formalização, do que exatamente da execução. Porque, como diz no parecer, inclusive, a gente precisa fundamentar muito bem, no caso de uma ação do particular, a gente ter essa defesa também judicial, para não cair por terra toda a ação que a gente faz. Então, eu acho que é muito mais uma forma de como vai ser feita essa construção e essa instrução, do que exatamente da execução, porque realmente já tem os pareceres da PGM, da SM-Sub, então acho que a gente precisa ajustar a forma de execução dessas ações. Prazer tê-la aqui, doutora. Olha, nós temos um protocolo da OIDA, publicado agora no dia 15 de maio, que fala sobre isso, né? Fala o problema da Enel, que a gente tem que cortar a energia. Nesse portão aí, por exemplo, tinha câmeras de segurança, energia, corre o risco até do rapaz da retro aí se machucar. Mas nós temos o protocolo da OIDA que explica essas funções, dizem tudo isso daí, né? Quem está defendendo essa teoria, os amigos da GCM sabem, né? Inviabiliza a hora que eles colocam o portão lá, e é portão 3 metros de altura, bonito, né? É ou não é? A subprefeitura entra com o portão fechado? Não. A GCM entra com o portão fechado? Não. Está cometendo crime lá atrás do portão? Um monte. Nesse lugar da Hessel aí tinha uma mina, eu sempre falo mina, mas nascente, né? Eu troco e-mail por fax, telex, mas
tem sempre tinha uma nascente enorme aí. Eles não tem a foto do fundo, atrás do portão? É inacreditável essa foto aí. Eles desmataram dezenas de árvores, né? Como dizem nossas amigas indivíduos arbóreos, tinham 200, né? Então, nós vamos instruir sim, né? É importante estar conversando assim justamente para facilitar a instrução. Mas vamos informar então, se for o caso, viu, doutora? O fiscal de postura, que é uma pessoa que nós precisamos muito nas nossas operações, né? Então nós vamos informar os fiscais de postura, tá bom? Instruí-los. A subprefeitura precisa colocar os fiscais para acompanhar a operação. Eu acho que a foto e a identificação do lugar, que é um lugar de área de mananciais, onde é proibida qualquer ocupação, já é prova suficiente. Em juízo, é o suficiente para a gente mostrar que está atuando de acordo com a lei. Isso. Secretário e coronel, a gente podem ter certeza que todas as subprefeituras e a SMSub está aqui, a gente tem todo o interesse em colaborar. É claro que só existe uma preocupação dos fiscais de postura e por isso que a gente está fazendo essas reuniões até interna com as subprefeituras, com o pessoal de mananciais também, para instruir como deve ser feito, né? A nossa preocupação é justamente fazer dentro da lei, dentro do que dizem os pareceres jurídicos, para justamente a gente não ter problema, depois não ter questionamento de abuso de autoridade e, de repente, não desfazer todo o trabalho importantíssimo que a gente está fazendo. Então, o senhor pode ter certeza que colaboração da subprefeitura vai ter, mas dentro tudo, né, para que a gente não tenha problemas futuros, né? Nesse assunto, secretário, eu já pedi para o secretário Fabrício para pensar numa equipe autônoma, porque nós já tivemos operações em que os fiscais, um está doente, outro falta, porque alegam receio de serem depois vítima de represália do crime organizado que manda em tudo. Se vocês puderem nos ajudar a chorar mais novos fiscais de postura, a gente, de fato, isso de fato é um problema real e, assim, a gente tem a preocupação com a segurança dos nossos fiscais, que, de fato, muitos deles moram na região, então é complicado. Eu acho que os senhores, até os militares aqui presentes, vão entender o que isso representa ainda para um civil, né, o medo de enfrentar o crime no lugar que ele trabalha, que ele mora. Então, a gente está, de fato, pensando em como organizar, de repente, uma equipe como a gente tem aqui em SMSub, a semelhança do que tem no PSIL, que a gente tem uma equipe de fiscais centralizados, de repente tem uma equipe de fiscal centralizada em SMSub, para que a gente consiga fazer essa logística melhor e não expor os nossos servidores a nenhum risco. Olha, ontem eu recebi a visita dos inspetores lá da área de Parelheiros, né, da Zona Sul, e depois que esse portão caiu, o proprietário, né, que ninguém sabe quem é, surgiu e ofereceu 120 mil para cada guarda civil metropolitana e morto. 120 mil ele ofereceu. Não estou nem sabendo da minha cabeça, hein? Quanto que está valendo na minha cabeça, então, por quê? Está valendo mais, bem mais. Então, isso aí não vai colocar medo na gente, mas não é brincadeira. As coisas têm que ser direitinho, sim. Bom, vamos seguir aqui a pauta. Então, agora, pedidos do Ministério Público, sua urgência e importância. Bom, o secretário falou da nossa reunião com o GAECO, e eu acho importante falar uma coisa. Isso aí, inclusive, para nós, servidores, né, públicos. Eu pedi que o Ministério Público tenha uma visão criminal dos loteamentos clandestinos. Uma visão criminal dos invasores, dos loteadores, não uma visão criminal dos servidores. Porque, veja, a gente traz uma visão criminal, sendo que o crime é ali do loteador, do invasor. O loteador e o invasor, eles querem reunir no MP, não é assim, né? E sempre correndo atrás da gente, né? Vira e mexe, abre o inquérito civil, colocam aí o nosso prefeito, que nem sabe o que está acontecendo nesse sentido, como
como responsável, e pasmem, é 10, 15 anos respondendo por isso, por improbidade. A pena da improbidade é uma coisa assim horrível. Nós estamos fugindo justamente da abertura desse inquérito civil. Então, toda vez que o MP pede, nós fazemos. Aliás, eles não pedem, eles requisitam, né? Não requerem. Depois vem a cobrança, se não manda no prazo, né? Então, a gente faz, procura fazer, atua, faz operação. Quando eles cobram, assim, a gente faz operação. Olha, nós fizemos isso, tem isso. Cadastramos estatisticamente quem está lá no local. Então, é importante termos muita responsabilidade na resposta para o MP, que sobra para o subprefeito, sobra para o prefeito. E o secretário, né? Eu acho que para mim ainda não, só tem os bandidos aí. Mas para mim, então a gente corre atrás. Isso aí, se não levarmos a sério, o desgaste é nosso. Então, por isso que eu pedi essa visão, mudança de visão. Não são servidores. 5% de gente que não presta tem em todo lugar. Tem no MP, tem na magistratura, alguns lugares tem mais de 5%. Mas não é por isso que todos nós vamos responder. Então, a visão criminal não é contra os servidores, e sim contra os invasores. Mesmo porque eles não são vulneráveis, isso eu falo, hein? De 100, 1 é vulnerável. São os barracos, barraco de madeira, raramente a gente vai. Nós temos ido tudo alvenaria, com lajes, né? 100 metros de casa construída, enorme, lá nem construída porque não pôs o telhado, não mora ninguém. Também tem que falar isso aí para depois não... Né? Mas tem essa visão importante do Ministério Público, sim. E chamá-los para conversar. Né? Porque, não é porque ele... Para tentar mudar essa mentalidade. Então, essa reunião que o doutor organizou aí com o GAECO foi muito importante. Né? A ideia é trazê-los para nós, cada vez mais. Para falar sobre o novo mapa do não, eu convido a... Posso só fazer um comentário não. sobre a questão do Ministério Público? Eu acho que essas questões, a gente podia até, de repente, conversar com a Secretaria de Governo, ver se eles não centralizam as respostas para o Ministério Público, porque eu acho que, especialmente nesses casos que a gente tem mais de uma secretaria envolvida, tem diversas subprefeituras, é importante que isso seja mostrado para o Ministério Público, que é um problema de governo. Não é um problema só de Seclima, não é só de SMSub, não é só das subprefeituras, até porque a gente tem interface com o Estado, com a Polícia Militar, com outros órgãos, então acho que poderia ser interessante para a gente, de repente, pensar nisso. Né? Eles distribuem os ofícios para a gente e sai uma resposta única do governo, até para fortalecer as nossas respostas. Né? Então, doutor... Se não houvesse tanta burocracia aqui interna, né, que é muito difícil. Outro dia, um exemplo, para eu receber uma doação de árvores, eu tive que reunir 4 procuradores. É terrível, é terrível. Eu passei meio século no sistema justiça acreditando que direito fosse ferramenta para resolver problema. Aqui dentro da prefeitura, o direito complica. Né? Os procuradores pensam cada um de uma forma. Eu já conversei com a doutora Luciana que a gente precisa colocar racionalidade aqui, porque nós temos prazo. Quando a gente recebe, não é pedido do Ministério Público, o Ministério Público tem a atribuição institucional de cuidar dos interesses da comunidade. Quando ele requisita uma coisa, nós temos prazo. Né? E eles estão sendo condescendentes em não executar as condenações que nós já temos, com trânsito em julgado. Né? Prefeitura e Estado já condenados por invasões na área dos mananciais. Né? Um dia isso vai surgir e aí, ninguém me avisou. É a obrigação da Procuradoria. Eu estou alertando a doutora Luciana que eu acho que a gente precisa levar mais a sério isso. E se tiver que falar todo mundo junto, tem que falar junto na mesma hora, no mesmo momento. Não tem que ficar indo para cá, indo para lá, passa. Eu estou assustado com a burocracia aqui dentro. Enquanto a subprefeita pega o microfone, e outro, o Ministério Público, ele requisita da delegacia da Polícia Ambiental, ele requisita da subprefeitura, ele requisita da Secretaria do Verde, ele requisita... Aí cai aqui com a gente vê, de repente tem 5, 6, 7, 6 processos abertos
Mesmo local que ele está pedindo para todo mundo. Então, talvez, viu, doutora, se permitíssemos que o Ministério Público adentrasse ao nosso seio, porque eu acho que a burocracia é terrível, né? Mas ficar informando toda hora, né, o que a gente faz? Olha, já foi informado, aí entra em contato com a subprefeitura, a gente fica correndo atrás disso daí. Realmente tem que ter essa reunião para tentar agilizar isso, porque são 7 ou 8 processos e depois culpa todo mundo. Então não dá, né? E uma das coisas que me preocupa até no que o secretário Nalini falou, muitas vezes quando a gente descentraliza muito e não tem um comando central, corre o risco de cada um responder uma coisa para o Ministério Público, contraditória, exatamente, e aí a gente tem a nossa defesa completamente falha, né? Então, exato, a gente já sai no prejuízo, então por isso que é importante, né? A gente estar junto e ter uma condução central, inclusive acho que a PGM é importante participar nisso também, porque tem ação judicial, podem ter novas, né? E para que a gente já tenha uma linha única e centralizada. A senhora quer ver um exemplo? Eu tenho um exemplo da Burline. A Burline, o juiz falou assim, verifique se realmente está congelado o loteamento. Nós fomos lá, desfizemos algumas construções, alicerces, nisso, né? E a subprefeitura já tinha informado tudo, aí informei o juiz. Não, nós fomos lá, fizemos alguns alicerces, algumas construções, algumas calçadas, derrubamos uns postes, cada poste é R$20 mil, eu sinto dor ao quebrar o poste, não é só derrubar, é quebrar, né? Então, aí o juiz falou, ó, pelo jeito não está congelado, então, o loteamento. Então, solicito nova. Aí, o que aconteceu? Dá um tiro no pé, porque a gente não conversou, não acertou e não viu como era para ser feito. E foi um tiro no pé, que aí o juiz exigiu outras coisas, né? Por falta de conversa. Sim, acho que por isso que a gente está em SMSUB, a Tereza participou aqui também, a gente está com essa missão de chamar, nós, SMSUB e as subprefeituras, da gente unificar o nosso discurso, a conversa. Então, a gente chamou Sabesp também, acho que na próxima reunião também, acho que vocês de Seclima seria muito interessante vocês participassem também, né? Porque acho que a gente precisa, de fato, não é para criar, obviamente, um grupo executivo paralelo, mas, assim, porque a gente internamente precisa estar junto, a SMSUB, todas as subprefeituras, e a parte, a gente é uma prefeitura só, né? A gente não pode ter... A pessoa, às vezes, esquece disso, que secretaria não tem CNPJ autônomo. É todo mundo um só, é tudo prefeitura, né? Então... eu acho que todo mundo aqui nessa mesa tem essa preocupação, né? Eu acho, Tom, sempre que chegar o processo do MP, a gente abre o processo e manda para a SGM para que eles encaminhem para todos os órgãos. Acho que assim facilita a comunicação e eles encaminham e fica... Tá bom? A gente responde. Não, a gente responde, mas eles encaminhando para todo mundo cobrando. Então, a gente manda um primeiro, como a gente está fazendo nos outros, a gente manda um primeiro nosso para a SGM fazer os encaminhamentos. Tá. Bom, então agora a Fabiana, para falar do... desculpa. Que é isso. Bom dia a todos, né, secretário, bom dia. Só para pegar o gancho, foi importante o que o secretário falou sobre o direito. Eu, como advogada, concordo que os pensamentos, as interpretações são muito diversas. É isso que deixa nós, os subprefeitos, com receio. É isso que a gente sempre conversa aqui nas reuniões de Seclima, nessa questão, principalmente voltar no assunto dos portões. Porque cada juiz, cada promotor vai entender de uma forma. Tem uns que concordam e acreditam que a gente deve fazer isso mesmo, e tem outros que vão a favor da associação de moradores daquele loteamento. Eu já tive casos de receber, inclusive a gente também recebe Ministério Público direto para as subprefeituras. E eu já tive caso do promotor determinar que, porque eles entraram com liminar, né, o juiz determinar que não era para mexer nem na infraestrutura do loteamento. Então, assim, a gente precisa ter essa segurança, se basear na nossa... Falei com a nossa procuradora aqui, né? Quando tivermos dúvidas, vamos consultar a nossa secretaria, porque fica naquela dúvida que eu sempre falo com a Luciana. Poderá, não é deverá. Né? Então, quando a gente leva isso para um agente de postura, para um servidor, ele fala assim, não sou eu que vou decidir, porque depois a consequência sou eu que vou responder. Então, esse é o medo de não ter essa segurança jurídica.
Esse é um problema grave, não é só nosso aqui, é um problema brasileiro, excesso de faculdade de Direito, com o ensino anacrônico. Mas eu conversei com o ministro Herman Benjamin, que é o atual presidente do STJ, é um grande ambientalista, sempre trabalhou com isso, e ele, nós conversamos, e ele pediu para o presidente do Tribunal de Justiça para criar uma vara do Guarapiranga, para concentrar todas as ações. O presidente, de início, foi favorável, depois falou que não há processos suficientes, não tem tantos processos que justificasse uma vara. Então, agora nós estamos pensando na criação, dar uma preferência para uma vara de Santo Amaro para que ela cuide da Guarapiranga, né? Todos os processos vão concentrar. Nós vamos conseguir, de certa forma, eliminar a contrariedade de pensamentos, né? E esses processos vão para a Câmara Ambiental, tem 2 câmaras reservadas ao meio ambiente. Eu já conversei com os desembargadores, eu participei dessa Câmara durante 15 anos, então ainda tenho alguma penetração lá. Já conversei com eles, estou alertando, mostrando, depois não vão dizer que não houve aviso quanto à gravidade desse problema. São Paulo não está reconhecendo a gravidade, a complexidade, o perigo desse problema. Nós estamos vendo, né, Maria Tereza? É que, assim, eu vou deixar os meus comentários para o final, porque eu agradeço ter de novo essa conversa. A gente tem que fazer igual mantra, secretário, tem que repetir, repetir, repetir. Eu vou deixar para o final, porque eu vou fazer um paralelo do que o senhor está falando, coronel, do que é esse enfrentamento no campo, que nós e minha equipe, meu celular é um poço de ameaças pessoais. E a gente vem enfrentando isso. Então, eu vou deixar para o final para não atrapalhar a apresentação do mapa. Só um minuto. Porque senão não vai Vou abreviar. Entre os próprios promotores nós temos brigas. Nós temos o promotor dos direitos humanos, o promotor do meio ambiente. O promotor do meio ambiente briga com o promotor dos direitos humanos. Então, essa hermenêutica aí, a gente tem que superar e vamos para cima, vamos trabalhar. Mas é por isso que foi feito o protocolo, né? Para a gente ter um documento com todo esse regramento. Fabi. Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar, então, rapidamente um pouquinho sobre a elaboração do novo mapa do não, que a gente tem falado nas últimas reuniões, que, na verdade, são as áreas prioritárias, né, de atuação da OIDA. Nas gestões anteriores, era muito comum a gente entender o mapa do não como áreas restritas de operações da OIDA. Era muito raro ver uma operação da OIDA que era feita fora desse mapa do não. Atualmente, com a nova gestão, a gente tem muitas operações que são feitas fora do mapa do não, então a gente tem entendido o mapa do não mais como uma área de prioridade, mas a gente também faz operações, agora também com a delegada, em regiões de APRM, obviamente, mas que não necessariamente estão somente restritas ao mapa do não. De qualquer forma, ele é um guia muito importante para a gente saber quais são as áreas que têm maior pressão de expansão de loteamentos ativos em áreas de mananciais e que também têm vegetação nativa, que são importantes ambientalmente falando, né? Então, aqui, só relembrando que desde o primeiro convênio da OIDA, lá de 2005, a gente já previa essa prioridade aqui na... Deixa eu ver se está funcionando isso aqui. Enfim, a gente já previa essa prioridade. Nessa época do primeiro convênio, ele também citava o Alto da Cantareira, né, além das subprefeituras do extremo sul que a gente continua atuando hoje. No nosso plano de ação, o último assinado, né, anual de 2024, a gente restringe, então, o mapa do não somente a Billings e Guarapiranga. Agora, a gente também está vendo a possibilidade de expandir essa área também para o Alto do Juqueri, que é no extremo norte, né, que também é uma área de APRM, área de proteção e recuperação de mananciais do nosso município.
Bom, todo mundo já sabe isso, mas só dando uma repassada, aqui são as áreas de APRM do extremo sul que a gente hoje atua, né, que são que beiram as duas represas Guarapiranga e Billings, e que ficam concentradas nas 4 subprefeituras, M'Boy, Cidade Ademar, Parelheiros e Capela do Socorro. Também são as áreas que concentram a maior parte de vegetação de Mata Atlântica e vegetação significativa. E, atualmente, não sei se dá para ver muito bem, mas esse é o nosso mapa do não atual, né, que são 20 pontos da PM, 14 pontos da SOFIM e 13 pontos da GCM, que são as áreas prioritárias que hoje a gente tem, que tem o maior número de operações da OIDA. Aqui a gente fez um levantamento visual, só para expor rapidamente. A PM ela compartilha com a gente um Google Drive, né, que a gente tem acesso aos boletins de ocorrência ambiental e também aos termos de vistoria ambiental, que são elaborados após cada operação da OIDA. E esses pontos foram plotados aqui nesse mapa e a gente consegue visualizar onde estão essas operações, e a gente percebe que 55% delas estão concentradas em Parelheiros, 24% na Capela do Socorro, 14% em M'Boy-Mirim e uma menor parte na Cidade Ademar. Eu escolhi aqui alguns exemplos só para a gente ter uma noção bem rápida, obviamente que a gente vai discutir isso no grupo de trabalho do Mapa do Não, mas só para a gente ter uma noção rápida de como estão alguns dos polígonos que a gente escolheu lá atrás para serem nossas áreas prioritárias, né? Esse aqui é um dos pontos que, em 2017, ainda estava, na sua maioria, da área vegetada, e hoje em dia já se encontra bastante desmatado e ocupado. Esse aqui também a gente consegue ver uma certa ocupação, ainda que tenha áreas, muitas áreas a serem construídas, né, pelo crime organizado. Aqui a gente já vê uma área totalmente tomada, né, que basicamente é raro ver aí um indivíduo arbóreo, né, que o Tom gosta dessa palavra. Então, essa atualização é justamente para isso, para a gente olhar para os pontos que a gente tem e ver quais que fazem sentido deixar, né? Acho que essa, por exemplo, talvez não seja o caso de manter nas nossas prioridades, porque são áreas que a maioria das casas já estão habitadas e que talvez não faria muito sentido a OIDA ir lá, né? Porque não conseguiríamos desfazer as casas, né? Aqui também, outro exemplo. Essas imagens que estão mais borradinhas, elas são do Brasil Mais, porque elas são mais atuais, embora a resolução espacial seja um pouquinho menor, mas dá para ver com bastante atualidade aí as imagens, né? Essa aqui também é outra, bem emblemática, né? Que também de 2017 para 2024, exatamente, foi bastante ocupado. E a gente percebe que, por mais que a gente queira ajudar, tem essa barreira da ocupação, da habitação, né? É muito difícil a OIDA atuar no desfazimento de casas que estão habitadas. Então, essa aqui também, toda tomada, né? Algumas, inclusive, por mais que estejam vegetadas, também a gente pode ponderar se ficam no mapa do não. Essa, por exemplo, ela parece ser uma área utilizada para agricultura, né? E essas duas imagens, elas estão comparando 2017 com 24, a gente percebe que não necessariamente tem uma pressão aí de expansão de loteamento, né? Às vezes, na época, a gente talvez achou que fosse uma área que eles fossem fazer algo, mas não sei se desistiram ou se, enfim. A gente pode ponderar todas, área por área, né, com o grupo, para ver quais que fazem sentido serem mantidas. Enfim. Aqui estou relembrando um pouco a apresentação da CEMIL, né? Essa discussão também foi muito motivada pela CEMIL. Em fevereiro, eles trouxeram aqui uma apresentação sobre a elaboração do novo mapa do não, e propondo, né, essa atualização com quais bases que foram usadas na época. Muita gente ali da CEMIL acompanhou. A gente aqui da CECLIMA, toda a equipe atual, técnica e coordenação, a gente veio depois da elaboração do último mapa do não, então é muito importante essa elaboração em conjunto, né? Até porque para aproveitar pessoas que participaram da elaboração do último. Inclusive, essa apresentação da CEMIL, ela foi colocada e ela motivou a abertura deste SEI aqui, que está aberto e foi enviado para todos os órgãos que participam do GE da OIDA, do Grupo Executivo, né? E o objetivo desse SEI é justamente a gente elaborar
o novo mapa do não através de um grupo de trabalho intersecretarial. Eu vou passar, mas o SEI está aqui em todos os outros slides, né? Então, aqui tem uma informação, um encaminhamento do coordenador Washington para a formação desse grupo de trabalho, encaminhando, né, este SEI para os órgãos, pedindo para que cada órgão indique 2 membros para a gente elaborar esse novo mapa do não. Nós tivemos também, no início deste mês, uma reunião de alinhamento com a CEMIL para discutir alguns critérios que vão ser usados na discussão com o grupo inteiro. A princípio, a reunião, a gente pensou numa data de 2/7, só que a gente ainda precisa ver se todos os órgãos internos, principalmente, vão conseguir indicar seus membros até lá. Talvez a gente mude a data e tudo isso vai ser tratado neste SEI aqui, né? Final 747, dígito 6. Alguns órgãos já indicaram, né? Então, a SVMA, a Sub Santana, a Casa Verde, a SM Sub, SEAB Mananciais. Alguns órgãos já indicaram seus membros, inclusive já proporam sugestões de áreas prioritárias. Então, tudo isso pode ser feito pelo SEI, mas também vai ser feito presencialmente numa reunião. A gente pede que nessa reunião venham pessoas que estejam diretamente atuando com a OIDA, se possível que tenham algum conhecimento de mapa ou de campo mesmo, né? A GCM que está sempre ali sabe já das áreas que são importantes, que estão com loteamento ativo, para que a discussão seja mais eficiente. E aqui eu trouxe só também como exemplo 2 áreas que estão com desmatamento ativo e ocupação ativa e que não fazem parte do mapa do não, né? Então, a gente chama esse aqui de H, né? Essa última foto aqui é de maio de 2025. A gente falou com o pessoal da GCM Ambiental ontem, eles até informaram que o desmatamento está um pouco até pior, essa abertura de estrada está até mais intensificada. E poderia ser, por exemplo, uma área para a gente olhar com mais prioridade, porque a ocupação está muito ativa, é área de manancial, inclusive é vizinho de uma área do mapa do não, o nosso atual mapa do não, né? Essa aqui também é uma área muito emblemática, que é o condomínio 7 Praias, né? Tem muita vegetação lá e a expansão está muito rápida, né? A PM Ambiental foi lá e eles levantaram mais de 30 casas, de 30 construções em andamento, e é uma área muito difícil de acessar. Os proprietários são todos conhecidos pela prefeitura, né? São lotes que incidem IPTU, e a gente também precisa tratar disso. O Ministério Público também está bastante em cima de todos os órgãos aqui da prefeitura. Poderia ser uma área também para a gente olhar para a criação deste novo mapa do não. Mas tudo isso vai ser discutido no grupo de trabalho, né? Se vocês tiverem ideias de áreas nesse sentido, em APRM, tragam para a gente discutir. A data vai ser marcada neste SEI aqui. Sim. Acho que, por enquanto, é isso. Se quiser complementar. Então, obrigado, Fabi. Só reforçar a importância da área do não. Antigamente, quando nós chegamos aqui, tinha o dossiê, Nataline, mapa do não, e aonde teve mais devastação foi ali, no meu entender. Eu posso estar errado de não ter visto outra área. A gente vai... o mapa do não, esse é sigiloso. Viu, secretário, depois dessa reunião, acho que o mapa do não tem que ser sigiloso. Tem que explicar que não vai construir mais. E a área que a gente escolher, nós vamos cadastrar quem tiver lá para acompanhar se vai ter ou não outras construções. Então, a responsabilidade da área do não é incrivelmente importante. Porque se a área do não estiver devastada, como aconteceu, né, no passado aí, nós somos incompetentes, né? Olha, eu marquei aqui, essa é a área do não, né? E de repente passa o trator, derruba lá 2 tratores com uma corrente, derruba toda a mata. Aí eu sou incompetente. Então nós vamos divulgar assim, aí não depende de mim. Nós estamos passando agora, faz favor, Canessa. Quem quer participar do GT do mapa do não, ficaríamos honrados em colocá-los, inclusive o pessoal da Zona Norte, dos mananciais da Zona Norte, né? Eu acho importantíssimo colocarem o nome, participarem. A área do não vai falar se a gente presta ou não, né? Porque a gente tem que cadastrar, porque nós não prestamos. O ano passado foi difícil a eleição, Rio Grande do Sul, Guarujá, né? E o mapa do não sendo, né, Schmidt. Então, gente,
participem do GT da área do não, mesmo não tendo uma instituição assim, que é muito importante. Nós vamos discutir, a minha já é essa daí, eu acho que tem que divulgar, essa é a minha opinião, mas o grupo pode dizer que não. Nós temos que divulgar, cadastrar quem está lá, e a partir de agora colocar uma placa, aqui não, aqui é o mapa do não. Não vai poder, porque se aconteceu o que aconteceu com o mapa do não passado, eu fico com vergonha, né? A devastação do mapa do não passado não deve ser tratado. Então, nós vamos montar outro mapa do não, sob nova organização, né? E aí eu peço a participação de todos. Podem colocar o nome, são voluntários para discutir isso daí. Tem gente que tem área que acha que é importante, né? Por favor. Para complementar também, isso nesse sentido que o Tom comentou, a CEMIL ela deu uma ideia muito bacana, que também o Tom achou muito bacana, da gente tentar conversar com o pessoal do GeoSampa, depois que a gente tiver elaborado esse mapa do não, para disponibilizar no GeoSampa, para que todos os órgãos da OIDA e também de fora, né, internamente na prefeitura, saibam qual é esse mapa do não, para que a gente fique todo mundo olhando, né, sem uma dificuldade de comunicação. Então, abrir o GeoSampa, você sabe exatamente quais são essas áreas. A gente vai tentar isso também. A discussão é tão importante no mapa do não, por exemplo, a CEMIL acha interessante não ter no mapa do não mais esse mapa do não, porque já tem muita... Não está consolidado, hein? O esgoto in natura vai para a represa. Não está consolidado, mas é tanta gente lá... A CEMIL acha importante também entrarmos na justiça com o PGE, com a PGM, dos que estão morando, porque a gente não consegue desfazer a construção de quem está morando lá já. Então a gente vai pegar os dados e entrar na justiça para tirar essa pessoa de lá. Porque senão é enxugar gelo. Então é muito importante participarem desse GT do mapa do não, viu? E todos estão convidados. Obrigado. Obrigada. Então, vamos agora partir para a próxima pauta. Queria convidar o comandante Pedro Alexander Barbosa para contar... Ele está se aposentando, para quem não sabe. Então, para contar um pouquinho sobre as suas experiências vividas na OIDA. Já aposentei. Eu vou usar o púlpito. A gente quer, rapidamente, para não... O meu horário já passou, né? Porque pela agenda eu estaria das 10h40 às 11h. Então, eu pedi a gentileza a gente poder usar rapidamente a apresentação. Mas não, eu não vou me aposentar. O Coronel Washington... eu gostaria. Coronel Washington... com muito cuidado, muita cautela, falou da aposentadoria, mas é a nossa ida para uma outra função. Nós, a contar do mês que vem, semana que vem, vamos estar no Estado-Maior do Comando de Policiamento Ambiental. Então, virá um outro coronel para compor com a gente aqui no 1º Batalhão Ambiental. O Major Hirano passa a compor a nossa equipe também. Não, aqui, um segundinho só. Obrigado. Não está a fim de funcionar comigo, não. Não, mas eu aperto aqui, não tem problema. A setinha aqui. Bom, problemas técnicos, né? Gente, a Coronel Washington convidou para que a gente pudesse comentar um pouquinho das experiências vividas aqui com a equipe, com a Seclima, as equipes da GCM que compõem com a gente, o pessoal da CETES, na pessoa do Gilson, as equipes do CREA, Cresce, né, as subprefeituras que nos apoiam, Palheireiros, que está sempre com a gente, Capela de Socorro, enfim, todas as demais. E isso é um crescente.
né, na questão do aprendizado. A gente percebeu aí que é bastante interessante a questão da uso ou não da força na questão dos portões, que a gente tem que melhorar e atualizar essa situação, fazer todos saberem da necessidade de entender que as áreas são prioridades e, ao mesmo tempo, não são áreas elegíveis a serem habitadas, são áreas a serem preservadas, né? São áreas de interesse, que a gente chama de especial interesse, as APMs e a PRN. Então, todos que passam a compor, é um trabalho do secretário, da Luciana, do coronel, acho dos demais colegas que compõem, de fazer entender a necessidade de todos aqui de preservarem essas áreas, da questão do uso da água, da segurança hídrica, enfim, para que a gente torne isso cada vez mais conhecido por todos, né? A questão da atualização do mapa do não é importante. Naquele momento que ele foi criado, usou-se uma estratégia. Agora ela precisa ser atualizada, melhorada. É muito gratificante saber, na pessoa da Seclima, que o pessoal vai criar um grupo de trabalho para estudar essa informação. Então, cada vez mais é necessário o apoio de todos, o olhar de cada um, de cada região, de cada subprefeitura, de cada órgão, é de mais oportuno, é necessário, é conveniente que todos participem, né? Que insiram novas áreas no mapa do não, quiçá a região da Cantareira, que também tem sua importância. As áreas já ocupadas, é necessário que congelemos, que levamos a informação da não conformidade no uso do espaço, que é clandestino sim, né? Não são loteamentos irregulares, são clandestinos. Porque se você usa o termo irregular, subliminarmente subentenda-se que ele pode ser regularizável. Então, é necessário o uso, sim, de alguns termos nessa questão. Olha, é inoportuna a sua presença aqui, a região ela não pode ser habitada, existe uma preocupação maior com a questão da segurança hídrica, da área, enfim. É necessário conscientizar todos, é necessário divulgar, é necessário usar a estratégia de falar, senhores, aqui pertence a uma região, o mapa do não, que não pode ser habitada. Não pode nenhuma associação criminosa, nenhuma organização criminosa querer vender lotes para vocês aqui, sendo acessíveis ou não. Então, é necessário, sim, é uma briga, por vezes, inglória, porque o efetivo é reduzido para todos, né, para a gente na Polícia Ambiental, para a GCM, para os órgãos de CREA, Cresce, Seclima, subprefeitura. O sofrimento que é para o pessoal da postura, para o subprefeito local, né, essa questão das ameaças. Então, o convite a outras secretarias dentro da municipalidade, secretário, que possam compor, que possam auxiliar, é por demais interessante, necessário. Okay? Então, esse é o nosso comentário, essa é a nossa visão de quem tem, com vocês aqui, vivenciado isso, tentado apoiar, né? Todos aqui temos outras obrigações complementares e mais essa de interesse também, né? Então, esse é o meu comentário inicial. A gente fez aqui só uma passagem do que a gente faz na Polícia Ambiental, concomitante às ações da OIDA, concomitante a essas questões da preservação da flora, subliminarmente a questão de fauna, enfim. A gente tem esse trabalho também, nessa ideia de divulgar um pouquinho mais, aproveitar a oportunidade, secretário, de comentar dos afazeres da Polícia Ambiental, seja na questão do patrulhamento na parte de fauna, flora, no combate ao tráfico de animais, na questão do monitoramento que a gente usa, as aplicações que aí estão, Brasil Mais e todos os outros, né? Querendo também atualizar essas informações, uso, assim como outros órgãos de drone, trazer a tecnologia para perto de nós, né? Porque muitas vezes a gente não tem braço, não tem efetivo, então o uso da tecnologia é por demais requerido, necessário. Então, usando novas imagens, comprando outros produtos, por que não trazer a inteligência artificial, secretário, para dentro dessa discussão, né? Trazer aí essa tecnologia pré-existente, fazer com que os mapas que são visualizados, fazer com as imagens que são trazidas, que são adquiridas, colocar essa ferramenta a mais da inteligência artificial, que hoje está posta aí, está cada vez mais atuante, cada vez mais
inserida no nosso dia a dia. Então, uma sugestão nossa é pensar, trazer dentro desse grupo de trabalho, Coronel Washington, por que não trazer a tal da IA? Né? A gente tem feito também algumas conversas internamente para que a gente se aproprie da informação de tal sorte que a gente possa também utilizar-se disso. Né? Essas ações aí, na questão do recurso hídrico, para nós, atuamos então não só na questão das áreas de APM, APRM, mas também na questão de pesca, na questão aí de tráfego, enfim. É um trabalho que a gente desenvolve. Passamos pelas mesmas condicionantes, sofremos as mesmas pressões. E dentro desse contexto, né, o combate ao loteamento irregular, né, a fiscalização, a gente tenta trazer isso junto com a tecnologia, junto ao uso de aeronaves, drones, né, de que tal sorte que temos aí a oportunidade de cada vez mais o esforço seja algo que realmente surta os devidos frutos, os devidos resultados. Bom, já que o Coronel está me aposentando, né, eu falei, vou fazer um marco aqui da minha saída, né, da OIDA, né? Não, beleza, vamos melhorar isso aí, né? Que a gente vai para o CPAM, vamos ver bastante, né, Coronel, junto com os secretários, os demais que compõem a mesa, mas numericamente a gente apresenta alguns números aí na questão das OIDAs nível 1, nas ações da OIDA nível 2, a gente entende que dentro do razoável é desejável que a OIDA nível 2 aconteça cada vez menos, que os trabalhos realizados pelo advento da atividade delegada surtam o devido efeito do congelamento, num trabalho conjunto com a subprefeitura local, com a GCM, com as informações trazidas aqui à secretaria, enfim, que cada vez mais, a princípio, desejável, que a gente atue cada vez menos na nível 2. E que a gente preventivamente possa ter uma ação efetiva na nível 1. Que ela combata realmente essas mudanças de atitude, essas ocupações não desejadas. E aí o que se demoliu, né, as prisões em flagrantes, as intervenções, que a gente fala aqui, intervenções ambiental, entenda-se aí as rúbricas a título de escrita, então os nossos boletins, os nossos termos de vistoria, e que isso gerou em números, né, essas autuações, esses valores. Se a gente vai conseguir, vai atingir esses valores, que isso possam ser revertido ou não, é uma discussão futura, é uma discussão talvez com o advento do Ministério Público apoiando essas questões, né? Porque não só a gente teria que trabalhar, é um comentário que se faz desde sempre, que talvez o apoio do Judiciário, por meio das ações impetradas pelo Ministério Público, sejam também algo requerido, sejam também algo que compõe a nossa rotina. Que eles entendam que é necessário que também estejam com a gente. Não só trazer os 6 cobrando aqui as posturas por parte da municipalidade, seja a Polícia Ambiental, seja a GCM, seja a Subprefeitura, mas também o Ministério Público, por gentileza, nos ajude, nos apoie, venha conhecer, venha participar de um dia de uma OIDA nível 2 com o Coronel Washington, né? Com a nível 1, talvez, com o subprefeito, por que não? Convide. Internamente a gente brinca que vier além do não é lucro, né? Então, façam um convite. Para que lá na frente fale, olha, eu te convidei, eu sugestionei a sua vinda, né? Seria interessante a sua presença. Para que conheça em loco. A gente tinha muito o apoio da promotora anterior, que eu não me recordo o nome dela aqui agora. É isso, a Karina Keiko. Isso, que vinha. Ela enjoou de passar mal nas aeronaves com a gente do grupamento aéreo, né? Mas veio. Então, aqueles que puderem, de alguma forma, compor isso, que nos ajude. Convide. Em algum momento, talvez o colega ou a colega se sinta incomodado do convite e venha. E não é pessoal, sempre vai ser profissional. Isso aí é apenas o apontamento dos resultados, né, daquilo que a gente mostrou nos slides anteriores, né, em números, mas que esses números possam, sim, surtir os efeitos requeridos. As áreas que a gente já conhece, que já foram apontadas, os mais de 30 pontos que a gente fala, dos 20 e pouco, dos 13 que fica com o pessoal da equipe da GCM, dos pontos que ficam com a gente,
daquilo que compomos de forma conjunta, mas o apontamento aqui é a ideia de falar na questão da atividade delegada, que a gente tenta, na medida do possível, estar monitorando isso. A Seclim é muito assertiva por meio do Coronel Washington nessas questões, a gente está todo dia indo com as equipes, olhando, monitorando. A gente pede, claro, o apoio também da GCM, que está sempre junto conosco, do pessoal da subprefeitura local, nos ofertar informações que favoreçam esse monitoramento a título de congelamento, né, dentro desse viés de realmente evitar uma ocupação cada vez mais. Isso aqui é apenas, então, somente na ideia de mostrar que o abandono de área surte, em si, seu efeito, né? Se a gente congelar a área, ficar monitorando, ele vai regenerar. Naturalmente, o espaço vai regenerar. E um comentário aí, por último nosso, essa questão da atividade delegada, que foi realmente um ganho de quando a gente está nessa questão das operações integradas de defesa da água, né? Das águas, que começa lá, como foi apontado aqui em 2005, estamos aí até hoje, né? 20 anos nessa luta, nessa labuta, onde o monitoramento, né? Esse olhar de que a prefeitura colocou a atividade delegada como algo de interesse, também surtiu seu devido efeito nessa questão do monitoramento constante, do congelamento das áreas, né, para que favoreça também a coleta de dados para as atividades da OIDA nível 1, da OIDA nível 2, para que a gente possa ter, sim, também com esse apoio desse instrumento, né, a efetividade nas nossas ações. Bom, gente, aqui é um último slide apontando que temos o apoio sempre dessa questão do viés da atividade integrada. Aqui os colegas da GCM, mas não só a GCM. De novo, a subprefeitura local, o subprefeito atuante, que vai estar junto com a gente, os demais órgãos, CETESB, SABESP, CREA, CRECE, Ministério Público, né, que tem que estar junto com a gente. É por isso que chama Operação Integrada. É esse o viés, que todo mundo que está envolvido com essa questão, que se aproprie dessa informação, que tenha isso como um viés de importância. Bom, a gente aprendeu também nesses últimos aí, que o pessoal faz simulação de habitação, coloca lá sofá, coloca roupa, coloca fogão, né? O ser humano brasileiro, por demais criativo, né? Mas, assim, a gente tem aprimorado aqui também, eles ensinam a gente como fazer e como não fazer. Bom, da nossa parte, seria só isso. Teria até um vídeo aqui para mostrar, mas pelo adiantar da hora, a gente vai evitar o vídeo. Mas estamos à disposição. Primeiro Batalhão Ambiental atuante aqui na região da capital e nos mais 38 municípios do seu entorno, na região metropolitana. Eu agradeço aqui a colaboração e a participação. Estamos à disposição no Comando de Policiamento Ambiental, que é o órgão acima do batalhão. E naquilo que a gente puder, a gente vai estar sempre à disposição para comentar, para orientar, para agregar valor. Obrigado. Bom, que pena, né? Estava comemorando já sua aposentadoria. Eu pensei que iria tomar algum churrasco, né? Churrasco ambiental é legal, que tem capivara, jacaré, tem vários. Churrasco da... Bom, eu gostaria de fazer leitura aqui de um elogio que o secretário, doutor Nalini, está propondo para sua saída como comandante do batalhão, não para sua aposentadoria, que a gente muda sempre. Eu fiquei 36 anos, né? Então eu sei como funciona, né? Então, prezado comandante, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste manifestar, em nome da Prefeitura do município de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, o reconhecimento institucional e o mais elevado elogio à gestão do Tenente-Coronel PM Pedro Alessandro Barbosa durante seu período de comando do 1º Batalhão Ambiental. Sua liderança foi decisiva para o êxito das ações da Operação Integrada de Defesa das Águas, conduzida por esse executivo, contribuindo diretamente para a proteção, recuperação, fiscalização e monitoramento das águas de interesse ambiental no município de São Paulo, especialmente
daquelas consideradas prioritárias para a manutenção do equilíbrio ecológico e da segurança hídrica. Sob sua liderança, testemunhamos não apenas a eficácia das ações em campo, como também a construção de um ambiente profundamente colaborativo, onde cada parceiro institucional se sentiu respeitado, valorizado e engajado. A atuação do Tenente-Coronel Alessander foi marcada por elogio, por diálogo, cooperação e comprometimento com o interesse público. O comprometimento do Tenente-Coronel PM Alessander, sua postura colaborativa, a competência técnica demonstrada e o alinhamento com os princípios da integração interinstitucional fortaleceram sobremaneira os laços entre a Polícia Militar Ambiental e os demais órgãos participantes da OIDA, promovendo o compartilhamento de informações estratégicas e a execução de ações articuladas de grande impacto ambiental e social. A forma como o Tenente-Coronel Alessander abraçou a causa ambiental é digna de nota. Ele nos ensinou que a proteção do nosso patrimônio natural vai além do dever funcional. É uma missão que se cumpre com paixão e propósito. Sua visão de um futuro mais equilibrado e sustentável permanece como um legado, consagrando-o como um verdadeiro embaixador da causa ambiental dentro e fora da corporação. Nesse momento de despedida do comando do 1º Batalhão, é impossível não reconhecer a marca indelével que sua presença deixa em nossa equipe e nas instituições com as quais colaborou. Sua conduta ética, seu senso de pertencimento e sua habilidade em inspirar e mobilizar são qualidades raras, que merecem ser enaltecidas e lembradas com profundo respeito. Agradecemos, com sinceridade e orgulho, pelo trabalho exemplar realizado pelo Tenente-Coronel PM Pedro Alessander Barbosa, cuja atuação se tornou referência dentro da OIDA e símbolo de como a união entre as forças públicas pode transformar realidades e proteger o bem comum. Com elevada consideração e estima, José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas, Prefeitura de São Paulo. Boa sorte. Tira a foto aqui do... Esse é o certificado aqui, ó. Vamos lá na frente. Não estou chorando, não. É que eu não estava conseguindo enxergar sem óculos. É duro. Ah, vou aí. Pensei que fosse. Ali, tira. Obrigado. Vai churrasco na saída, hein? Bom, vamos dar continuidade aqui à pauta. Eu queria perguntar para a secretária Maria Tereza, quanto tempo você precisa, só para ver se a gente passa a próxima pauta para a próxima reunião, se dá para manter. Eu posso fazer o seguinte, Lu, eu posso só pontuar, porque senão eu vou me estender e você acha que o quê? Uns 5 minutos? Acho que se for, eu vou tentar ser curta, vai? Tá. Pode ser? Então, acho que dá tempo, Rubens, de você apresentar. Eu fico por Vamos lá, último. você acha que o quê? Uns 15, 20 minutos? Ah, então tá bom. Eu fico então, por favor. último. Tá tudo bem. Então, eu vou convidar agora o Rubens Roque de Morales para falar sobre a aplicação e cobranças do CREA, em especial nos casos de operação da OIDA. Eu vou pedir, enquanto eles estão ajeitando lá a apresentação, para o Mauro Rogério da Rosa Fagundes, da EMAI, para vir aqui à frente também para receber o seu certificado, que ficou faltando na última reunião. Então, por favor, Mauro.
Bom dia, bom dia. Está no som, hein? Ah, tá. Bom dia a todos. Sou o Rubens, sou gestor do CREA, da fiscalização da área de Guarulhos. Estou vindo aqui até pedido do coronel, né, para falar um pouco das aplicações de multas, né, do CREA São Paulo, nas ações da OIDA e do GFI, que o CREA participa também. Então, o objetivo do CREA na OIDA e dentro dos GFIs, qual que é? É tentar identificar profissionais, engenheiros, agrônomos, tecnólogos, atuando em área de proteção ambiental. Então, quais são as atividades dentro do contexto da OIDA que o CREA fiscaliza, né? Eu até fiz essa apresentação aqui, uma parte dela, em fevereiro, então a gente vai retomar aqui para poder falar das multas, né? Então, dentro do nosso contexto, aí, a gente tem movimentação de terras, tem a supressão vegetal, parcelamento de solo, as aberturas de ruas, né? Os posteamentos, então, são tudo atividade técnica que requer um profissional para que seja exercido da forma correta, profissional registrado e habilitado no CREA São Paulo. Então, dentro do nosso contexto, a gente busca o profissional, mas só que é sempre difícil, né? A gente quase, aqui na OIDA, ainda não consegui identificar um profissional que tem um engenheiro que participou. A gente até sabe que participou, mas para conseguir ter o nome, ter a qualificação, é bem difícil. Então, dentro do Código de Ética Profissional, é bem claro, né? Quando a gente... desde 2023, já conseguimos 3 profissionais aí pelo GFI, que identificamos engenheiros, e aí, quando a gente identifica o profissional, ele infringe o Código de Ética Profissional, porque dentro do Código de Ética é bem claro, né, que é obrigação do profissional preservar o meio ambiente em si, como é de todos nós também, né? Então, quando a gente identifica, é possível, a gente inicia um processo administrativo, e esse processo segue para analisar a conduta ética desse profissional, pela Resolução 1002 do Conselho Federal. E aí também tem aquele caso, que até a nossa atuação é diferente do CRES, né? Porque o CRES, ele só pode fazer a autuação de infração dos profissionais que nele são registrados. O CREA não. E é essa ação que a gente faz, né? Porque quando a gente encontra lá o proprietário, porque a gente não conseguiu identificar o profissional, mas o proprietário que realizou aquela construção, que fez aquela supressão vegetal, aí sim, ele está exercendo ilegalmente a profissão que é privada dos profissionais registrados no sistema CONFEA-CREA. Então, dentro da Lei 5.194, que é a lei que estabelece a engenharia, né, a engenharia e agronomia, então tem lá o artigo 6º da lei, que diz lá, né, o exercício ilegal da profissão. Exerce ilegalmente a profissão do engenheiro, do arquiteto, do agrônomo. Aqui, na época, o arquiteto estava junto do CREA, né? Então, a pessoa física ou jurídica, quando a gente constata, aí sim é passível de infração, né? E para que a gente possa fazer essa infração corretamente e possa lá na frente fazer a cobrança judicial e até protestar no caso de não pagamento da multa, a gente precisa ter os dados básicos aí. Nesse caso tem que ter o CPF do infrator, né? O endereço de e-mail, porque hoje até a própria multa a gente pode mandar por e-mail, tá? O endereço também, se não consegue o e-mail, tem o endereço, manda pelo correio. E também até pelo WhatsApp, né? A gente até usa, né, dentro da OIDA, que a multa do CRES seria uma educação ambiental, aí vamos dizer, né? Porque teve o infrator, porque ele fez, mesmo que a construção entra no desfazimento, a infração já foi cometida, porque ele já fez a supressão vegetal, já fez a movimentação de terra, entendeu? Então, a gente faz a autuação também, tá? E até agora, até dentro da inovação, né, da tecnologia, de utilizando, pelo próprio... Antes, o que a gente fazia? A gente fazia uma multa pela construção irregular. Aí dava uma multa de infração ao artigo 6º, a linha A, que essa multa no valor em torno de R$ 2.800 para o proprietário. Mas agora não, a gente está sendo incisivo e até ampliando, né? Porque com o recurso lá do Google, por exemplo, a gente pega toda a fase, né? Quer dizer, o proprietário começou lá atrás, tá vendo aqui, ó? Tem no primeiro aqui de 2022, tá, a mata tá bonitinha lá, depois aí fez a supressão vegetal. Isso é uma infração. A gente já aplica a multa, porque a gente consegue constatar e comprovar dentro do processo administrativo. Tem a movimentação de terra, isso aqui é uma outra infração, porque teve lá a terraplanagem. E chega até a construção em si. Isso aqui é até um caso que foi feito em Mariporã, tem a construção e tem as instalações elétricas. Então, vamos dizer que dá um combo aí de 5 infrações numa questão só. Só que, para isso, a gente precisa ter os dados, né, que é o mais difícil.
E a gente está buscando, a gente busca em campo, junto com as subprefeituras, quando faz o cadastro. Então, essas informações para o CREA são muito importantes. E não só no contexto da OIDA, né? Dentro das secretarias dos senhores, a própria polícia, a GCM, enviando essa documentação para o CREA, a gente também consegue atuar em cima, até porque o processo, o próprio AIA, né? O AIA é tão bonitinho, né? Vem perfeito lá. Então, para a gente é o ideal, né? Que vem praticamente mastigadinho. E a polícia é muito mais fácil conseguir as informações do que o CREA, o fiscal do CREA. Porque dentro da polícia você tem um poder lá e é atendido, né? Então isso é importante. Até dentro disso, o CREA está em andamento dentro do CREA para propor com a Polícia Ambiental para que faça parte do próprio AIA. Vocês têm lá, tem as providências preliminares ali, né? Quando você faz o AIA, você faz o encaminhamento interno. Então, a gente está levando para a Polícia Ambiental para fazer um termo de cooperação, para incluir o CREA ali quando tiver ação de construção, supressão vegetal, porque aí a gente consegue atuar a partir do próprio AIA da polícia. Também junto, pode ser também. E isso também, porque também tem parte do carro também. Legal, boa ideia. Tá? E as nossas multas, né? E as multas, aplicou a multa, o CREA tem as formas de cobrar, né? Então, se aplicou a multa, ele pode se defender, que tem os 10 dias, o amplo direito de defesa, e o pagamento da multa. Quando não tem o pagamento, aí o CREA já protesta, porque aí você já é o CPF do infrator. Ou até a dívida ativa também chega. Por isso aí que é importante a multa, e até para a gente usar, né, a tal da educação ambiental, né? Porque senão vai pelo bolso, né? Para tentar coibir aí a questão da continuidade dos loteamentos clandestinos aí. Beleza? Rapidinho, é só para... É isso aí, coronel. Você queria? Tranquilo? Esse recado aí? Então tá. Só lembrando também, isso é importantíssimo, né? E o feijão... Feijão. O Rubens Feijão não especificou. Toda a ação da OIDA, o CREA está lá e nos ajuda muito com a expertise deles de verificar se aquela construção que está geralmente ligada em outra, vai cair a outra, vai cair as duas, pela engenharia, que eles estão engenheiros, né? Então, com certeza aí um dos nossos parceiros mais ativos, o nosso CREA. Eu agradeço muito. Eu pedi para o Feijão vir falar aqui rapidamente, então na próxima a gente te entrega um certificado, tá, Feijão? Não, porque o Feijão obrigado. ficou me cobrando o certificado de fevereiro que ele falou, 3 meses, né? Agora tem mais 3 meses aí. Então, obrigado. Obrigado, pessoal. O CREA está à disposição de todos aí. Muito obrigada. Eu queria só confirmar se o Rafael Charles da SP Águas não está mesmo. Não? Então, eu passo agora para a secretária Maria Tereza. Obrigada, Luciana. Eu vou tentar ser resumida. De repente, pode ser para uma outra pauta. Eu tenho alguns pontos que eu vou pôr de trás para frente, né? Sobre a promotoria, né, do MP, que quando faz as visitas por helicóptero, de verdade, eu gostaria que eles fossem igual. Tem uma colega que eu gosto muito dela, aposentada da prefeitura, a Violeta Kubrusli. Ela estava ontem na nossa... E ela fala que a gente tem a verdade do chão, secretário, que é pisar na terra. Porque quando eles vão de helicóptero, eles não têm noção. Eu acho que é um mérito já poder se deslocar, mas pisar ao chão, enfrentar o que a gente enfrenta, né, Marco, doutora Flávia, não é nada fácil. Então, eu gostaria que tivesse um tour presencial para ver o que é o que a gente enfrenta no dia a dia. E aí, de trás para frente, vamos começar. Tem uma coisa, coronel, que é muito similar, mas ela tem uma delicadeza não é a palavra, ela tem uma invisibilidade, uma coisa que a gente vai sentir. Eu vou tentar fazer um paralelo das imagens apresentadas. Você tem o loteamento irregular, como clandestino, né, não irregular, como colocado, que isso faz uma multiplicação de tudo que não deve ser predatório para o meio ambiente. Nos nossos casos dos assentamentos precários, existe algo que eu vou comentar, que, como eu trabalho com isso desde que eu era menina, né, mais de 30 anos, trabalhando em comunidade, eu nunca tinha visto antes, que é o crime usar os cadastros habitacionais como uma moeda de troca e pressão para nos ameaçar, e isso se multiplicar naquelas imagens da criatividade dos moradores, né? Outro dia eu fui numa nova ocupação no Cantinho do Céu,
e todos diziam que moravam lá. Aí eu logo olhei e falei, onde está o banheiro? Onde você toma banho? Ah, na vizinha. Aí, no outro, na vizinha. Eu falei, vocês são muito amigos dela, ela deve ter um gerenciamento de que horário vamos tomar banho para sair para trabalhar. Então, a expertise e a criatividade ela é muito ampla, né? E aí, o que ocorre? A gente nunca teve isso como moeda de troca, né? Porque o crime faz o que ele faz, o nosso papel é outro. Eu tive muito conflito, quando eu ainda era menina, do meu papel profissional e pessoal como ser humano, e como, uma época, eu quase cheguei a querer denunciar o que eu ouvia, numa época que eu trabalhei numa comunidade muito grande. Bobagem, né? Enfim, eu tomei o tamanho do meu juízo e da minha significância. Mas a gente está passando por um momento que a gente não pode admitir isso, né? E eu estou falando isso não pode admitir porque faz mais de um ano a gente não fica divulgando que a gente tem um enfrentamento, que é o morador se infiltrar numa casa como essa e ele está sendo utilizado pelo crime. E, de fato, ele é uma família que tem vulnerabilidade, sim, ele é diferente dessas imagens mostradas com edificações com mais de 100 metros, e a gente fica muito preso nessas ações, né? Como que eu vou dizer para o morador, você está mentindo? A gente parte do pressuposto que as pessoas falam a verdade. A gente não parte do pressuposto que estão mentindo. E aí, nessa, um exemplo para se dar, né, numa área lá na Belmira, que é o Sucupira famoso, da Capela, a gente está, desde quando a Elizabeth estava na secretaria, entra e sai, aí vai lá o crime, eu quero X, eu quero Y, eu quero Z, e aí, outro dia, eles foram muito gentis, baixaram de 40 cadastros para 4. Eu falei, eu não trabalho com quantidades, eu trabalho com certo. Né? Então, isso aqui é um poço de ameaça, secretário. Outro dia, eles entraram no Martinelli, ainda bem que a Beth cuida lá do prédio, mas eu ia sugerir para o Coronel Melo colocar um Smart Sampa lá, porque entraram, de repente, estavam na minha sala e depois ficaram, desculpa a palavra, ficaram de tocaia lá na São Bento. Eu falei, eu vou voltar para o meu posto de trabalho, porque eu não vou ficar no Salve Jorge. Secretário, já pensou, acharem que eu estou até às 6 da tarde comemorando no Salve Jorge? Então, a gente passa por umas situações que são assim, a gente tem que rir para não... Mas é muito difícil, tem horas que aperta essa pressão emocional e psicológica, né? Então, não trabalho com 40 casos, com 4 casos, trabalho com não. E esse não tem reverberado, né? E aí, a última tentativa, a gente fez uma retirada das famílias da Ilha dos Usuários, com todo o apoio do batalhão ambiental. Aliás, tem uma funcionária minha que eu vou dar um distintivo, ela gosta. Ela é parceira de vocês. E ela é destemida. E no dia seguinte que a gente fez essa retirada da Ilha dos Usuários, né, na comunidade chamam de Ilha dos Noias. No dia seguinte, eu estava numa reunião da Conferência de Habitação e um senhor que foi gestor, num outro momento, em subprefeitura, comentou que a nossa secretaria tinha preconceito porque tiramos os noias, que a gente não tinha sensibilidade humana. E eu falei, alto lá, porque quem fez essa operação foi nossa equipe com subprefeitura da Capela, para ver como reverbera, né? Aí ferimos os direitos humanos, mas ninguém contou que tinham 10 famílias que encaminhamos para o aluguel social, que vão para a unidade habitacional, que tinham 4 máquinas de caça-níquel, que tinha X quantidades de droga. Isso não foi comentado na referida conferência, né? Só que a gente somos preconceituosos e despejamos as pessoas. Então, eu acho que isso dá muita pauta, sabe, Luciana? Porque isso é um modus operandi que está muito difícil, e aí eu vou engatilhar no segunda pauta. Eu disse que eu não quero mais. A última negociação no Sucupira, a nossa equipe pode entrar, está todo mundo armado. Eu falei, volta todo mundo. Né? Volta todo mundo, e é o seguinte, a área da EMAI. Na área da EMAI, nós visitamos a EMAI. Nós falamos assim, olha, por ordem de grandeza, numa contagem bruta de edificação, tem umas 5.000 famílias na área de vocês. Isso daria pelo menos 1 bi. Se vocês repassarem um recurso para o programa inicial, que a gente tem paixão por ele, o prefeito também, e a gente tem contas públicas, então, todo investimento estadual, municipal é importante, que a gente já tem aporte de Estado em algumas situações, mas a gente faz o trabalho, que o nosso trabalho é o mais difícil, que é ir lá no chão, bater na casa do morador, vai junto com a prefeitura, marca o FUR, que eu estamos passando aqui uma no Vargem Grande.
A gente já vou falar um pouquinho do Vargem também. Então, para eu não me estender, não tem recurso da EMAI. Não, eu falei, é um absurdo assim a gente ter alguma ação integrada. E aí, por um outro lado, os moradores pediram ajuda para nós, moradores que conhecemos na reunião da SUB da MBoi, e aí a gente agradece sempre o convite, foi uma reunião noturna, me conheceram lá, pegaram meu WhatsApp, que já não tem mais número particular, não, é tudo um número só. E aí, 15 reintegrações de posse, pedi para a equipe olhar, consolidada. Eu falei, mas por que vai reintegrar 15 e não quer reintegrar aqui no Sucupira? Aí entramos em contato, ninguém quer ser fora da lei, não é isso não. Mas as 15 famílias, elas têm condições de ficar. Por que nós vamos despejar 15 famílias se urbanisticamente e dentro da lei da 17734 atende? Então, a gente está no movimento, secretário, de não remover essas 15, né, reintegrar as 15 famílias. Tem atuação do programa? Não tem, mas a gente tem que dar aporte de conhecimento técnico. Então, a EMAI é a nossa próxima. O Vargem Grande, que está aqui o Marco Furque, que nos acompanha, nós tivemos prefeitura presente, né, Marco, ano passado, o prefeito foi, exato, sabe exatamente a data. A gente está recompondo uma área de parque natural com a Secretaria do Verde, é uma área simbólica da cratera de Colônia. E aquele dia o prefeito falou, não levem o prefeito lá, não levem, ele falou, eu vou onde está o problema. E falou, famílias, quem está cadastrado, quem não está, não pode ficar. E agora a gente vem sofrendo pressões partidárias de deputados, vereadores, etc. Nossos nomes estão nas redes sociais. Que a gente não participa de reunião, né, porque, oportunamente, é muito feio quando alguém, oportunamente, pega uma pessoa jovem da equipe, uma menina, né, coordenadora que está aprendendo, ela divulga uma data que seria visita técnica com um grupo de deputados e o outro marca uma visita técnica com 300 pessoas. Acha possível caminhar 300 pessoas, né? E aí, nosso subprefeito, decidimos que eu não vou em lugar que eu não sou convidada com a ética e o respeito à equipe, né? Mas isso tudo para falar que tem vários tipos de movimentos, dos quais usam as questões da fragilidade habitacional, que, de fato, a gente reconhece, né? Mas que não pode, ou porque... Eu gostei da sua frase, secretário, eu vou pôr nas minhas apresentações. A gente vive sem petróleo, mas a gente não vive sem água, né? E a gente vive do dia de hoje, né? Porque talvez nossos netos ou bisnetos não tenham água e a gente não vai estar aqui para sentir no corpo, né, ou no coração. Então, assim, a gente está muito alinhado, né, Marco? Fico muito feliz da gente estar alinhado, porque a gente falou, é princípio. Ou você trabalha com princípio, ou você começa a ceder. Acho que ceder, eu digo assim, quando a gente precisa ser flexível, rever o que a gente pensa em aprendizado, eu faço parte dessa escola, né, da gente rever o que a gente erra e a gente aprende. Mas flexibilizar situações por pressão que emocionalmente a gente não suporta, numa cadeia política ainda, cadeia no princípio de elos, né? Eu acho que não condiz com a gente. Então, aí mudando de assunto, mas indo para os 7 praias que foi mostrado, nós tivemos, no ano passado, a nossa obra da estação elevatória embargada pela EMAI, porque não pode. Mas as casas que estão sendo encurtiçadas, porque os 7 praias, quem conhece, não é um loteamento como nossa moradia lá no Sucupira, como outras quaisquer. É um loteamento de outro padrão. Mas as casas não foram embargadas, estão na soleira negativa, tal, mas nossa obra foi. Falei, gente, é um desserviço, né? E aí, mudando de pauta também, eu acho muito importante pôr a Cantareira. Eu trabalhei de Perus a Tremembé, aquele cinturão dos córregos do Bispo, aliás, desde que vem todo o caminho, né? Jardim Damasceno, enfim, a Pirituba, Damasceno, Cachoeirinha, vai para baixo, Vila Nilo, a gente vai chegar em Guarulhos. Eu sei que a vertente da Cantareira é para outro sentido, mas é o nosso cinturão, né? Acho que a gente, pensando de forma integrada, município e Estado, eu acho muito acertado pôr a Cantareira de volta. Acho importante, mudando já de pauta, disponibilizar as informações no GeoSampa, isso que o coronel falou, do mapa que a gente guardava embaixo do braço, porque tem um monte de gente que... Eu acho que mais as subprefeituras devem ouvir isso, porque eu ouço. Por que vocês não avisaram antes? Eu não sabia. Por que vocês não avisaram? Por que vocês deixaram entrar? Por que ninguém avisou? Eu não sabia.
eu acho que a gente poderia pensar, eu falo a gente como secretaria e com a nossa equipe, propor folders, material explicativo, para que número deve ligar, panfletinho, QR Code. Gente, nem todo mundo tem celular, né? Tem lugar em Parelheiros, não, Marco, não pega internet, né? Vai todo mundo lá no começo da rua, é o encontro dos vizinhos, no Vargem Grande, para fofocar. Olha que delícia, dá para ir lá trabalhar, né? A gente, quando ia para lá, sumia, falava, Elizabeth vai achar que a gente desceu para a praia. Perde o sinal. Eu fico feliz que os moradores tenham acesso, mas nem todo mundo tem acesso à tecnologia. E quem vive ainda com a delícia de ter características rurais, né, que são daquelas nossas regiões, graças a Deus não tem tanto celular, então não tem essa facilidade de pegar o celular. Eu acho que alguma coisa de material, não quero ficar gastando papel e etc., mas eu acho que tem que pensar em quem não tem. Ou é uma fala, né? A questão oral a gente aprende ouvindo, né? Conto de histórias, contos das nossas avós, enfim, a gente aprende ouvindo. Então, talvez grupos de conversa, né? E aí, por fim, era essa questão, que eu acho muito legal ter trazido o CREA. Da outra vez foi o CRES, achei super interessante. E tem que pôr o CAU também, porque numa das áreas que a gente hoje está com 2.700 unidades habitacionais, a primeira vez que eu pisei lá com essa minha colega aqui, em breve ela vai mudar de profissão, ela vai trabalhar com o senhor. Ela gosta muito. É a Débora. Um dos loteadores, né, que era o moço do bem, né, eu estava com crachá, e ele ofereceu o terreno, o comercial 120 e o sem comércio 70 mil para mim e para ela. Perguntou porque a gente não queria comprar, né, eu estava de crachá, tudo. A gente foi recebida de guarda-sol, eles tinham roupa bordada, segurança deles. E, no fim, eu tive que dar meu celular para sair de lá. Aí ele viu que eu não estava com a minha foto, né? Minha foto no meu WhatsApp é virada ao contrário. Aí ele falou assim, eu não vi seu rosto aqui. Aí eu olhei para ele e falei, nem eu vi o seu. O dele, sabe o que era, secretário? Era um arquigis da área do Cocaia, que é o Novo Brasil, com todo o perímetro da área e uma planta de loteamento. Isso já era regularizado, segundo ele. Já tinha a divisão dos fatos, do que iria ocorrer. Então, eles tinham um arquigis já, e, enfim, as imobiliárias que eu adorei quando o Cresce foi. Então, eu vou me encerrar, que eu já me estendi, agradecer que a pauta está sendo cada vez melhor aqui, eu estou vendo mais gente, eu fico muito contente também, secretário. Obrigada. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho lá. Eu acho que, como todos aqui da mesa falaram, eu pergunto para a secretária Tatiana, quer colocar suas palavras finais? Eu juro que vai ser rápido, porque eu espero que os senhores não tenham traumatizado de chamar duas procuradoras, porque eu sei que isso alonga mais uns 30 minutos de discussão, né? Mas eu garanto para vocês que os 30 minutos a mais de discussão que a gente causou aqui, eu acho que vão refletir em boas práticas aqui no futuro. Eu acho que eu, tanto como procuradora, como servidora, eu sinto que a nossa função aqui agora como secretária, é garantir que os nossos servidores tenham a segurança de que eles vão ser protegidos dentro de casa, né? Então, aqui a gente trabalha com questões muito sérias, são operações muito complicadas, são operações integradas, a gente não só tem diversos setores da prefeitura envolvidos, como disse o secretário Nalínio, que já complica bastante, porque, no mínimo, aí tem uns 10 procuradores dando opinião e ninguém se entende, mas eu prometo que a gente vai se entender, pelo menos aqui internamente a gente se entende. Tem participação do Estado, da Polícia Militar, e toda essa integração é fundamental para que a gente consiga, né, mananciais. É uma operação complexa demais, e a gente precisa estar integrado. Então, a gente não vai conseguir garantir que o juiz concorde com a gente, que o Ministério Público concorda com a gente, como disse o coronel, eles nem eles concordam entre si, né? É mal do direito, coronel, eu entendo, mas a gente chega lá. Mas o importante é que os nossos servidores e, consequentemente, todos que trabalham junto, as forças de segurança, a Polícia Militar, a gente tendo uma segurança jurídica dentro de casa, de que esse é o procedimento certo e que vai ser defendido quando alguma coisa der errada, porque vai dar errado, né? A gente tem uma operação muito complexa que, obviamente, coisas dão errado no dia a dia. Então, a gente tem que ter um procedimento juridicamente
correto, seguro, dentro do que tecnicamente é possível. Por isso que a gente atrapalha um pouco aqui na discussão, mas é importante a gente ouvir justamente, né, o que a Tereza falou de estar no chão. A gente precisa ouvir quais são as dificuldades de vocês, quais são os problemas, quais são as inseguranças, os receios, para que a gente consiga ter um procedimento que seja seguro para todas nós e que todos aqui, todos os servidores, principalmente os que estão na ponta, saibam que as ações deles serão defendidas pela prefeitura e para que eles tenham segurança de trabalhar. Então, espero que, apesar da confusão jurídica aqui, a gente, né, vai conseguir seguir nesse caminho. E, Coronel, parabéns pela nova missão. O Coronel Washington tentou te aposentar, né, mas a ideia do churrasco é boa, viu, Coronel? Mas é sem capivara, a gente aceita com cerveja e picanha, viu? Olha o que o senhor me arrumou. Bom, é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Queria pedir para quem tiver sugestão de pauta para mandar para o nosso e-mail da Seclima, que a gente inclui na próxima reunião. E agora, para o encerramento da reunião, eu passo ao secretário Renato Nalini. Queria agradecer muito a atenção de todos, a permanência, né? A sala não foi esvaziando como a gente, a aula chata, né? Que o pessoal vai saindo. Primeiro o pessoal do fundo. Como? Ah, tá bom, subprefeito, por favor. Bom dia, pessoal. Para complementar as palavras da nossa secretária Maria Tereza, não reclamando da pressão, porque nós não nos afeta nenhum tipo de pressão. Nós estamos 100% alinhados, nós estamos alinhados com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e os ambientes, os locais geográficos, onde não há dúvida de que estão definitivamente bem plotados, bem definidos, as áreas de parques, nós não permitiremos, nós não abriremos exceção, nós fazemos operações semana sim, semana não, ainda que eles invadam a subprefeitura. Recentemente invadiram, 70 pessoas invadiram, foram com deputados, vão com vereadores. Não explico para os vereadores, explico para os deputados, escolho uma comissão de representantes, explico para eles, mostro a legislação, mostro a legalidade e digo, não haverá exceção. Vargem Grande, Morro do Bentão e demais áreas que estão definidas, nós vamos preservar com a ajuda dos nossos colegas da GCM Ambiental, que nós fazemos operações praticamente diárias em Parelheiros, e essas grandes, por exemplo, hoje nós estamos fazendo uma operação enorme no Morro do Bentão, nós junto com a GCM Ambiental, e nós também temos que deslocar pessoal de força para não permitir a invasão da prefeitura, ou seja, da subprefeitura. Eles ameaçaram que vão fazer ocupação na próxima ação, e nós estamos realizando a ação nesse exato momento, e estamos com a Guarda Municipal protegendo o nosso patrimônio lá. Ou seja, não tem boiada para deputado, não tem boiada para PSOL, não tem boiada para PT, nós estamos definitivamente avisando que nós não vamos recuar, em hipótese alguma. Nós não temos exceção, como a Maria Tereza disse, 3 ou 4. Não é não, e nós vamos tirar todos que estão e foram avisados para não entrar nessas áreas. Era só um comentário, corroborando com a Maria Tereza, o nosso procedimento aí. Muito bom, é muito gratificante ouvir, não é, esse compromisso, que é o que realmente todos nós esperamos, e o prefeito leva muito em consideração isso. Ele tem passado, porque ele recebe denúncias também, então a qualquer hora do dia, da madrugada, ele passa imediatamente o que ele soube, eu passo para o Washington, então é a filosofia da prefeitura, ou seja, salvar a maioria, né? Nós temos de lembrar, nós da área jurídica, secretária, que o direito à moradia, ele é direito fundamental, sim, mas ele é de uma segunda dimensão, né? Ou de uma terceira geração. Ele nem estava na Constituição em 5 de outubro de 88. O que estava é o artigo 5º, que começa com vida,
liberdade, igualdade, propriedade e segurança. A moradia tem um nível de direito fundamental hierarquicamente inferior à vida. Então, nós não podemos permitir que sejam milhares, mas coloquem em risco a sobrevivência de milhões. É uma questão do mal menor. Mal menor é poupar as áreas para que a maioria possa sobreviver. Está muito claro juridicamente isso. Então, se a gente tiver isso em mente, né, e levar a sério, é claro que é uma questão de educação, é uma questão de política corrompida, né, muitas vezes, má compreensão do problema, mas é muito bom ver que as pessoas têm, pelo menos nós aqui temos consciência e sabemos o que nós temos de fazer para que haja São Paulo daqui a 20 anos e 30 e os nossos netos, bisnetos possam dizer, olha, os velhinhos tomaram conta ali, deixaram isso para nós, senão o que nós vamos deixar? Né? Tragédia, catástrofe, caos, morte, deserto. Então, muito obrigado a todos, vamos continuar, e ideias que tiverem também, da gente, eu acho muito bom, Maria Tereza, essa divulgação, essa disseminação, né? Acho que a gente pode pedir também para as rádios, né? Que rádio ainda é uma coisa que todo mundo ouve, não é verdade? Para a gente fazer esse anúncio, né? Essa disseminação. O ruim seria ter que usar o TikTok, né? Eu não tenho nada contra, mas... Serve só para dar risada, né? Para se irritar. Mas muito obrigado, sessão encerrada, até a próxima. Muito obrigado a todos.